Irmãos, então nós vamos para o nosso estudo de número 4 da nossa lição, perguntas difíceis a respeito de temas da palavra do Senhor, e nós vamos estudar hoje essa pergunta, ou vamos propor aqui, conforme a Bíblia Sagrada nos permitir, e trazermos aqui respostas bíblicas para essa pergunta, que também é considerada uma pergunta difícil. A Bíblia é um livro confiável? Você considera a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, como um livro que é digno de toda a confiança, digno de crédito? Você acredita na Bíblia Sagrada? Você crê que ela é um livro realmente que fora inspirado por Deus? Portanto, hoje eu quero te convidar, através do estudo da palavra, poderemos estar aí respondendo essas perguntas em nome de Jesus. O nosso objetivo, irmãos, nessa manhã, o objetivo da nossa lição é justamente nós refletirmos sobre alguns aspectos, refletirmos sobre a confiabilidade da Bíblia, ou seja, se ela é digna de confiança, e através dessa reflexão podermos incentivar e sermos incentivados, né? Tanto nós aqui como todos vocês que estão nos acompanhando, sermos incentivados a levarmos a sério aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, e o mais importante é praticarmos aquilo que ela nos ordena. Então esse é o nosso objetivo, é o desejo do nosso coração. Conforme o apóstolo Tiago, irmãos, ele nos fala ali na sua epístola, né? Tiago, no capítulo 1, desde os versos 22 até o versículo 25, o apóstolo Tiago ele nos passa ali um panorama de como nós devemos praticar e como nós devemos aí então levar a sério aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz e também praticar aquilo que ela nos ordena, porque ele fala da seguinte maneira, que aquele que ouve o que diz a Bíblia, ou seja, aquele que ouve aquilo que a palavra de Deus diz e coloca também os seus ensinamentos em prática, né? Nós temos aí uma soma, né? A audiência, nós ouvirmos e colocarmos em prática aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, é considerado uma pessoa feliz. Então, se você, abrindo aqui um parênteses, se você tem buscado a felicidade em N situações, se você tem buscado ser uma pessoa feliz e ainda não tem encontrado essa felicidade, eu quero te dizer e quero contar para você aqui um segredo que está revelado, obviamente. Ouça o que a Bíblia diz e pratique aquilo que a palavra de Deus nos diz, você será uma pessoa feliz, conforme está registrado em Tiago 1, 22 até o verso 25. O texto base do nosso estudo desta manhã, irmãos, está registrada em 2 Timóteo, no capítulo 3, e os versículos 16, que diz assim, que toda a Escritura, eu quero que você atente-se bem para esse fragmento do versículo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é uma parte, não é somente o Velho Testamento, não é somente o Novo Testamento. O texto ele é claro e enfático em dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para algumas finalidades. Ela é útil para o ensino, ou seja, a Bíblia Sagrada ela traz-nos grandes e valiosos ensinamentos. E nós vemos aqui que ela é apta para nos ensinar, para nos transmitir conhecimentos, para nos orientar no sentido e o modo que nós devemos agir e como nos comportar como pessoas humanas. A Bíblia também é útil para trazer repreensão. Quando nós falamos em repreensão, em repreender, nós já ficamos um pouco já assustados, né? Nós temos às vezes aí um pouco de preconceito a respeito dessa palavra repreender, né? Repreensão. E nada mais é, irmãos, a repreensão, o ato, o efeito de, vamos dizer assim, de trazer reprovação ou censura. Porque quando nós pensamos em reprovação ou censura, já pensamos no lado pejorativo da palavra. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, nos traz justamente essas repreensões, justamente para o nosso bem. Em Hebreus, a palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele repreende, né? Todo aquele que ele ama, ou seja, é como um pai que repreende o filho que ama. Todos nós que somos pais, todos nós que somos filhos, sabemos o quão doída muitas vezes é a repreensão,
mas sabemos que no final nós vamos entender que toda a repreensão, ela produz em nós algo muito bom, algo positivo, e nós passamos a entender, a enxergar com o passar do tempo. Então a repreensão, ela vem nos advertir, vem nos aconselhar com toda essa força, com toda essa veemência. Ela vem também nos trazer correção. A Bíblia, ela é útil para a correção, é o ato de sermos corrigidos, de tornar-nos mais corretos, de nos tornar uma pessoa melhor. A Bíblia Sagrada quer nos tornar, irmãos, seres humanos à imagem e à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo fala em muitas das suas cartas: sede, pois, irmãos, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo imitava Jesus, irmãos, em todas as suas esferas, em todos os seus feitos, em todas as suas atitudes. E devemos então, irmãos, sermos corrigidos pela palavra para que possamos ser pessoas melhores. A qualidade daquele que é correto, daquele que é desprovido de erro ou defeito. Não que nós não somos passíveis de erros, todos nós somos passíveis de erros, mas a palavra vem nos mostrar o caminho, ela é a nossa bússola. E por fim, a palavra, ela é inspirada por Deus e útil para nos instruir, ou seja, para nos ensinar, para nos educar, para nos mostrar o caminho da sabedoria. Ela nos ministra sabedoria. Ela nos traz esclarecimentos dado para um fim útil e proveitoso, como as instruções contidas nos manuais dos aparelhos que nós adquirimos. Se você quer operar bem um aparelho, um computador, uma televisão, você vai no manual de instruções, né, o próprio nome já diz, e você vai buscar ali as orientações necessárias. Quando o médico ele ministra a você um medicamento, por vezes nós vamos aonde? Nós vamos na bula dos remédios, porque lá está todas as instruções de como nós devemos ali tomar aquele remédio, de quanto em quantas horas nós devemos tomar, a quantidade de dias, quais são as reações adversas, né? Quais são ali as contraindicações e assim por diante. A Bíblia Sagrada é a bússola, irmãos, é a bula de Deus para a nossa vida. Para quê? Para nos instruir em toda a justiça, né? A justiça do reino de Deus. Amém? A Bíblia, então, irmãos, ela é um livro que nos traz confiança, ela é digno de toda a confiança. Nós vamos estudar a respeito da confiabilidade da palavra de Deus, mostrando-nos aí o grau de confiança que ela nos propõe. A capacidade desse instrumento tão maravilhoso de Deus, desse livro sagrado, em nos mostrar a vontade do Senhor. Ela vem nos mostrar aquilo que o Senhor requer de nós, os princípios morais, éticos, espirituais da vida do ser humano. Nos mostrar a maneira que nós devemos nos comportar com Deus, em relação a Deus e também em relação ao nosso próximo. O nosso caráter, vamos dizer assim, a nossa lealdade. A Bíblia é algo que deve ser colocado na nossa vida como algo de muita confiança e de muita dignidade. A Bíblia Sagrada, apenas como aqui um título de curiosidade, irmãos, para nós, ela é uma das obras mais conhecidas do mundo. Por incrível que pareça, né, irmãos? Mas a Bíblia Sagrada, ela é uma das obras mais conhecidas em todo o planeta Terra. Ela já foi traduzida em cerca de 349 idiomas. 349 idiomas. Ela é o livro mais vendido em todo o mundo. Né, os números absolutos são incertos, irmãos, mas segundo aí pesquisas, nos mostra que a estimativa, desde o século XIX, quando começou a ser contado mais ou menos o número de Bíblias que foram impressas, traduzidas e distribuídas no mundo, já passa do número de 5 bilhões de cópias que foram distribuídos desde o século XIX. Ela está disponível, como dissemos, em 349 idiomas e em mais de 2.454 linguagens, ou seja, não somente em idiomas, mas em dialetos de povos locais, regionais e assim por diante. Um fato curioso, irmãos, nós vivemos num país livre e boa parte dos países são livres para que os irmãos, as pessoas, os cristãos possuam o seu exemplar da Bíblia nos seus lares, mas na Coreia do Norte,
ter uma Bíblia em casa pode ser motivo para que uma pessoa seja condenada à morte. Na Coreia do Norte, um país realmente totalmente fechado, sabemos que ali, se uma pessoa for pega na sua casa com uma Bíblia, ela pode ser levada à morte por possuir um exemplar da palavra de Deus. Então, nós vemos ali que realmente a perseguição, né, contra a palavra de Deus é muito forte, mas sabemos que a palavra de Deus chega também nesses lares. Mesmo lá na Coreia do Norte, onde é proibido você ter uma Bíblia, a palavra de Deus ela não está presa, irmãos, ela chega. De alguma maneira o Senhor proporciona condições para que ela possa ser divulgada. E por incrível que pareça, muitas Bíblias são distribuídas na Coreia do Norte, sendo jogadas através de malotes, né, e caixas que são dispensados por aviões através de paraquedas. Então a palavra de Deus ela vai chegar. E uma outra curiosidade, irmãos, que o único país no mundo que tem no seu brasão, ou seja, na sua bandeira nacional, a figura de uma Bíblia Sagrada é a República Dominicana. Então aqui são algumas curiosidades, irmãos, para falarmos desse livro tão maravilhoso. A Bíblia Sagrada é uma coletânea de livros, nós conhecemos, sabemos que ela é uma junção de 66 livros distribuídos em dois grandes blocos, que nós conhecemos como o Antigo Testamento, né? Ou seja, ali os livros que compreendem desde o Gênesis até o livro do profeta Malaquias, e temos ali o Novo Testamento, que compreende de Mateus, do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse, né? No Antigo Testamento são 39 livros, no Novo Testamento são 27 livros. E a Bíblia Sagrada ela pode ser enxergada de várias formas, irmãos. Cada um que tem a sua opinião, cada um tem aí a sua opinião formada em relação a esse livro tão maravilhoso. Para muitos ela é digna de todo o crédito e ela é repleta de verdades, mas para outros é um acervo de livros que conta histórias e lendas. Para uns vem a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, como um livro santo, um livro sagrado, e outros consideram-na como uma literatura qualquer. Então, a nossa posição, irmãos, deve ser definida. E eu quero te dizer, fique sempre do lado da crença, do crédito na palavra de Deus. Entenda a Bíblia Sagrada como um livro santo, como a palavra soprada por Deus, a palavra da boca de Deus, aquilo que Deus nos permitiu. Então nós vemos aqui duas perguntas que a nossa lição nos traz. A Bíblia é ou não é confiável? O que ela diz realmente é a verdade? Então nós vamos ver aqui hoje, irmãos, através da Bíblia e através da história, que ela é sim um livro confiável, digna de todo o crédito. O primeiro tópico da nossa lição, irmãos, entendendo a fé cristã, nós admitimos aqui que a Bíblia ela foi escrita por homens, sim, mas homens que foram inspirados por Deus, ou seja, Hebreus no capítulo 1 e o versículo 1 diz que a Bíblia foi escrita por homens, mas que ela é a revelação proveniente de Deus. Deus, irmãos, ele falou a cada um de nós de várias maneiras. Hebreus 1:1 fala que Deus falava antigamente através dos profetas e que hoje ele nos fala através do seu Filho. De que maneira que Deus falou através dos profetas? Através da Bíblia Sagrada, irmãos. E de que maneira que ele nos fala hoje através do seu Filho Jesus Cristo? Também através da Bíblia Sagrada. Os aspectos da confiabilidade da Bíblia Sagrada, irmãos, está contida na nossa primeira pergunta da nossa lição. A Bíblia Sagrada tem alguns aspectos na sua confiabilidade, ou seja, aspectos que provam a veracidade da Bíblia Sagrada. Quais são esses aspectos? O primeiro deles, irmãos, ela é confiável em sua inspiração, ou seja, vemos aqui que mesmo ela sendo escrita, né, por homens, Deus utilizou aí as ferramentas humanas para que ela fosse escrita, mas os homens foram inspirados por Deus. Foi Deus quem deu a capacidade criativa daquele que é todo-poderoso, que é considerado o Criador dos céus e da terra. Aquele que jamais
ele perde a sua criação. Aquele que jamais, irmãos, ele perde o controle de tudo aquilo que ele deu, daquilo que ele inspira. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, novamente repetindo, diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ou seja, ela foi soprada por Deus, irmãos. Ela foi dada por Deus. Esse soprar de Deus, esse sopro de Deus, essa inspiração de Deus, ela é a ação do Espírito Santo na direção, ou seja, no direcionamento dos autores e na orientação dos autores a respeito daquilo que deveria ser escrito, daquilo que deveria ser orientado, daquilo que deveria ser falado. Escreveram, irmãos, os autores escreveram aquilo que Deus desejava que fora escrito e que fosse registrado. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3 e o versículo de número 15 e 16, ele, usando ali, fala que o nosso irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, nós vemos aqui um apóstolo falando do outro, dizendo que a sabedoria que fora dada para Paulo, não somente para Paulo, mas para Pedro, não foi uma sabedoria de origem pura e simplesmente humana, irmãos, mas foi uma sabedoria que veio do alto, a sabedoria dada por Deus. E nós vemos também, salvo engano, o apóstolo nos fala, Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, toda sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, aquilo que Deus ele deu, aquilo que ele soprou, os seus servos, os autores da palavra, escreveram de maneira integral. O profeta Jeremias, também no capítulo 1 e o versículo 9, ele diz, ali narrando a respeito do seu chamado, o próprio Deus tocou na boca do profeta. A palavra fala que Deus então estendeu a sua mão e tocou na boca do profeta Jeremias e disse assim: eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Ou seja, Deus ali naquele momento atestando que estava inspirando, capacitando o profeta para que ele entregasse a palavra dele, a palavra do Senhor, que fosse entregada de maneira integral. O Senhor tocou nos lábios do profeta. E Jesus mesmo dizendo aos seus discípulos e orando pelos seus discípulos, conforme está registrado no Evangelho de João, no capítulo 17, número 17, diz que a palavra do Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, Jesus orando ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabemos que a palavra de Deus, irmãos, é o próprio Cristo Jesus. Ele nos fala no mesmo evangelista, em João capítulo 1, que Jesus Cristo, no princípio, ele era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vemos aqui que Jesus é a palavra, portanto ele nos diz: santifica, Pai, os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos aqui, ele é um livro autêntico pela inspiração que foi dada por Deus. Anote aí na sua casa, se você não tem a sua lição, eu peço que você pegue aí um papelzinho, uma caneta, anote esses textos para que você possa ler mais tarde. Autêntico pela inspiração, conforme nos fala 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21. A inspiração, conforme nos diz, ela é plenária, Nós temos aqui 4 aspectos. Plenária, ou seja, ela é plena, ela é absoluta, em toda a sua extensão. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica, irmãos? Porque a escrita, interagiu com os seus autores. Os autores puderam expressar ali a sua personalidade, eles puderam ali expressar as suas experiências, as suas pesquisas, as suas aptidões. Deus, irmãos, não anulou aqui o caráter e a personalidade dos autores bíblicos, mas o Senhor usou a cada um conforme aí as suas personalidades, mas sempre o quê? Nos trazendo as verdades puras, inspiradas pelo Deus, conforme nós vemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Nós temos aqui o terceiro aspecto, irmãos, o aspecto verbal. Deus se revelando ao seu povo através da sua palavra. Por que verbal? Porque Deus falou, irmãos, porque ela é a palavra de Deus falada e redigida, registrada.
conforme nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 23, o versículo 9, e também em Jeremias, capítulo 1, e o versículo 9. E o quarto aspecto é que a palavra de Deus, ela é sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque nenhuma profecia, irmãos, foi dada por vontade humana, de maneira nenhuma. Produz efeitos mediante a ação do Espírito Santo. É como nós tornamos a dizer, nós poderíamos ficar aqui, irmãos, falando para os irmãos milhares e milhares de palavras, mas se o Espírito Santo de Deus não tocar no coração, no meu coração, no teu coração, a palavra não frutificará. Mas se o Espírito Santo, irmãos, tocar no nosso coração, tudo se fará novo na nossa vida. A palavra frutificará dentro de nós. A palavra, ela agirá como um remédio, como um bálsamo que traz cura e que traz salvação, conforme nós vemos em João 17 e 17. Então a Bíblia é a palavra final de Deus. A sua inspiração atesta a sua confiabilidade, ou seja, ela é inspirada por Deus, portanto é digna de toda confiança. Ela é inerrante. A Bíblia não erra, irmãos. Seja todo homem mentiroso, mas Deus seja verdadeiro, conforme diz a palavra do Senhor. Ou seja, não há erros na sua inspiração, ela não comete nenhuma falha, não possui erros nos seus escritos. E, por último, podemos crer na veracidade do livro sagrado, conforme foi registrado pelo apóstolo Tito, Tito capítulo 1 e o versículo 2. Partindo então para a segunda pergunta, irmãos, a Bíblia, ela é confiável em sua autoridade. A pergunta nos faz aí, se divide em duas partes. A Bíblia, a fonte dela é de autoridade divina, e a segunda parte da pergunta nos fala a respeito da canonicidade, ou seja, quando nós falamos em cânon, vemos os livros que foram considerados como livros inspirados por Deus, porque temos aí os livros apócrifos e os pseudoepígrafos, mas nós não vamos entrar aqui nesse pormenor. Nós vamos ver aqui os livros que foram totalmente inspirados por Deus. Em primeiro lugar, por ser inspirada por Deus, a Bíblia, ela é fonte de autoridade divina. Ela foi aceita porque sempre foi a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, a Bíblia sempre foi palavra de Deus, portanto ela deve ser aceita. Na questão do cânon, cânon é uma palavra que foi traduzida do hebraico, a palavra hebraica é kané, que significa uma vara de medir, é como se fosse um pequeno caniço, uma pequena cana que fazia registros de medidas, que trazia aí medições, é como se fosse um metro, como se fosse uma régua. Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a medida pelo qual tudo deve ser medido. As minhas ações, as minhas atitudes, elas devem ser comparadas com a Bíblia Sagrada. Elas devem ser medidas através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, é representada, vamos dizer assim, na sua essência, é como se ela fosse o fiel da balança. Aquele peso que ele é aferido e é utilizado para aferir as balanças, Assim como o Instituto de Medidas, aí, o Inmetro, utiliza aqueles pesos aferidos para poder atestar as balanças, se elas medem corretamente, a Bíblia Sagrada é esse fiel. Ela é o prumo, aquilo que mede, aquilo que determina a medida correta. E também é oportuno nós lembrarmos que a definição de cânon foi necessário para combater algumas distorções que os falsos mestres estavam tentando implantar e distorcer assim a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que muitos usavam, ou melhor, o apóstolo Pedro disse lá em 2 Pedro 3,16, que muitos usavam os escritos de Paulo, ou seja, os escritos da palavra de Deus, para distorcer. Mas a cada vez que eles distorciam a palavra de Deus para a sua própria condenação. Devemos aceitar tudo o que a Bíblia diz e obedecer a tudo o que ela ordena, irmãos. É assim, é líquido e certo. Nós devemos obedecer, irmãos, a tudo que a Bíblia nos ensina, que nos ordena, e devemos aceitar tudo aquilo que a Bíblia diz. Partindo para a terceira parte da lição, para a terceira pergunta, a Bíblia, ela é confiável em suas evidências. E aqui nós temos dois tipos de evidências, irmãos. A evidência interna
e a evidência externa. Na terceira pergunta, nós vemos aqui as evidências internas da veracidade da palavra de Deus. Por que evidências internas, irmãos? São aquelas evidências que estão contidas, registradas dentro da palavra de Deus. Mais uma vez eu quero te convidar, anote esses textos bíblicos aí num caderninho, num papel, para que você leia mais tarde. Nós não teremos condições aqui de compartilhar com os irmãos os textos na íntegra. Mas as evidências internas da veracidade da Bíblia está registrada no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 1, Mateus, capítulo 4, versículo 4 e o versículo 7, também em Mateus, capítulo 5 e o versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 até o versículo 13, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 18. Como já dissemos, né, as evidências internas, temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o testemunho dos profetas, irmãos. Os profetas, quem eram? Eram aqueles homens escolhidos por Deus lá no passado, lá nas histórias do Antigo Testamento, homens que eram os porta-vozes de Deus. Eles eram a boca de Deus para trazer as palavras do Senhor ao povo. E nós vemos aqui os testemunhos, eles falam as palavras de Deus, como vemos registrado. Alguns textos que diz assim: todas as vezes que um profeta ia se referir à palavra de Deus, contemos assim as escritas: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor, ou ouvi a palavra do Senhor. Então todas as vezes que os profetas iam proferir algo, eles iniciavam ali os seus oráculos dessa maneira. Também os apóstolos tinham a convicção que ensinavam a palavra de Deus, inspiradas por Deus e também dirigidos pelo Espírito Santo. Os escritos do Novo Testamento, irmãos, estão sempre no mesmo nível dos escritos do Antigo Testamento, e consideramos também que o Antigo Testamento como a expressão fiel do conselho de Deus. E eu quero me ater um pouquinho nesses últimos dois itens, porque hoje, irmãos, nos dias atuais, existe uma corrente que está tentando aí descredibilizar o Antigo Testamento. Estão tentando colocar o Antigo Testamento de uma maneira inferior ao Novo Testamento. Eles dizem que o Antigo Testamento fora abolido por Jesus, né, que os escritos do Antigo Testamento já não têm mais valor para os dias atuais. Mas Jesus Cristo mesmo dizendo aos seus discípulos, e nós vemos aí em Mateus, no capítulo 5, e o versículo, salvo engano, 18, Jesus fala assim: eu não vim aqui para abrogar, ou seja, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la, eu vim colocá-la aqui em cumprimento. Jesus não veio revogar absolutamente nada, como essa corrente que nós temos visto hoje em dia, irmãos. Ou seja, o Antigo Testamento está no mesmo pé de igualdade com o Novo Testamento. E o próprio Novo Testamento declara, irmãos, que toda a Escritura, ele não fala apenas a segunda parte da Escritura, apenas a parte mais atual, não. Ele declara que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E, finalizando a nossa primeira parte, nós temos aqui as evidências externas da veracidade da palavra de Deus. A pergunta de número 4 nos fala, irmãos, que são aqui registradas 4 evidências externas, ou seja, aquelas evidências que não estão contidas na palavra, mas que estão contidas na história, nas profecias, na influência da palavra do Senhor e na indestrutibilidade da Bíblia Sagrada. E nós vamos ver aqui aquilo que nos fala essas evidências externas. Em primeiro lugar, a historicidade das Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é provada, irmãos, através da história. Nós vemos aqui que ela é confiável porque muitos ou todos os seus fatos históricos também estão registrados, vamos dizer assim, nas compilações dos livros de história, das histórias antigas, né, da história antiga. Nós vemos aqui que a história humana, de forma geral, ela pode ser consultada e podemos verificar realmente a veracidade da palavra de Deus. Através do quê? De artefatos arqueológicos que foram escavados e que trazem aí a comprovação dos fatos históricos da Bíblia Sagrada.
Muitos artefatos que foram aí desenterrados, né, pelos arqueólogos comprovam as escrituras, como por exemplo, no tempo de Moisés. Nos mostra aí a historicidade e a cronologia dos reis de Israel, que também estão contidas nos livros de história. Nós vemos aí a respeito, a história, né, descobriu a respeito dos povos hititas, que até então era apenas citado na Bíblia Sagrada, e que por fim os arqueólogos, os historiadores chegaram à conclusão, através dos fatos históricos, que realmente os escritos da Bíblia Sagrada são verdades. A segunda evidência é a evidência das profecias, irmãos. Nós vemos aqui profecias que foram preditas há centenas, há milhares de anos atrás, e que se cumpriram e que temos provas concretas dos seus cumprimentos. Nós podemos ver aqui profecias que falam a respeito de Jesus Cristo, a respeito aqui do tempo do seu nascimento, da maneira que seria o seu nascimento, a cidade onde ele nasceria. Nós vemos a natureza da sua concepção e também a respeito do seu nascimento. E alguns textos eu gostaria de deixar com os irmãos, que os irmãos pudessem aí registrar e depois consultar. Consultem, irmãos. Consultem na palavra do Senhor. Diz assim, a respeito do nascimento de Jesus, nós vemos o profeta Daniel, no capítulo 9 do seu livro, nos falando a respeito do tempo do nascimento de Jesus. A cidade que Jesus nasceria, que sabemos que foi em Belém, está registrada no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2. A maneira que Jesus seria concebido e o seu nascimento está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 7 e o versículo 14. E eu deixo aqui uma sugestão de leitura para os irmãos. Se vocês querem conhecer se verdadeiramente Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus, aquele que veio nos trazer salvação, leia o livro do profeta Isaías. É um livro maravilhoso que nos fala muito a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus mesmo, irmãos, muitas das suas palavras consideradas também como profecia, quando ele disse aqueles homens que estavam próximos dele, e eles estavam contemplando ali a beleza do templo, lá em Jerusalém, o templo que havia sido reformado pelo rei Herodes, e Jesus falou assim, olha, vocês estão vendo esse templo? Ele será destruído e eu o reconstruirei em 3 dias. Nós vemos aqui que essa profecia tem uma dupla interpretação. Jesus falando de si mesmo, né, da sua morte, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois ressurgiria. Mas essa profecia também nos mostra, irmãos, que logo mais à frente, no ano 70, o general Tito invadiria a cidade de Jerusalém, destruiria toda a cidade e também o templo de Jerusalém. E nós sabemos muito bem que a única parede do templo que sobrou, hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações, que está lá em Jerusalém. Então tudo isso se cumpriu, irmãos, e não há como nós aqui refutarmos a veracidade da palavra do Senhor. Não há como nós negarmos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e a verdade do Senhor. Em terceiro lugar, a influência da Bíblia. É o livro mais traduzido, irmãos, é o livro mais impresso, como nós já dissemos. Daquilo que foi registrado, os números não são absolutos, não há possibilidade de termos esses números absolutos, mas passam de 5 bilhões de exemplares aí copiados, traduzidos e impressos no decorrer da história. E a indestrutibilidade da Bíblia Sagrada, como nós já dissemos, a Bíblia Sagrada já sofreu diversos ataques. Muitas pessoas tentaram destruir a Bíblia, e até hoje, como nós vemos o caso da Coreia do Norte, que não se permite a entrada da palavra de Deus, que não se permite possuir ou ter a palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele conserva a sua palavra e sempre a conservará até o dia da sua vinda. Jesus mesmo disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nada, irmãos, nada fará com que a palavra de Deus seja destruída, porque o Senhor a conserva em todo o tempo. Ela continuará ainda nos orientando e nos guiando. E para nós finalizarmos o nosso estudo, irmãos, o estudo dessa lição, desse sábado, vamos então praticar aquilo que a Bíblia Sagrada requer que pratiquemos. Vamos defender com toda a veemência a nossa fé. Vamos defender, irmãos, a veracidade, a autoridade,
a inerrância da Bíblia Sagrada. Vamos defendê-la como a nossa bússola, como a nossa cana de medir. Que ela seja o prumo da nossa vida. Assim como o pedreiro ele usa o prumo para deixar a parede totalmente reta, totalmente nivelada, que a Bíblia Sagrada ela possa ser o nosso instrumento de nivelamento, de retidão e também de prática. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é confiável, portanto, creiamos naquilo que ela diz. Acredite naquilo que a palavra de Deus ela diz, irmãos. Acredite. Não duvide da palavra de Deus. Creia. Crer, irmãos, não é você se fechar. Não é você ter uma fé cega. Crer é pensar. Já disse aí o pastor John Stott. Crer é pensar. A nossa fé não é cega, irmãos. Não é uma fé sem fundamentos. Ou seja, a nossa fé ela tem uma base, irmãos. Ela tem uma base sólida. É a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento, a sua palavra é o nosso fundamento. A Bíblia Sagrada, irmãos, nós sabemos que se crermos na veracidade da Bíblia, sabemos que céus e terra vieram a existir pelo poder de Deus, conforme Gênesis 2:4. Que o pecado nos separou do Criador, conforme Romanos 3:23. Que o sacrifício de Jesus valeu a pena, e garantindo-nos vida eterna e reconciliação com Deus, conforme João 3,16 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que vivemos numa nova realidade, em que o pecado e todos os males provenientes de sua ação não mais existirão, conforme Apocalipse 21, dos versículos 1 até o 5. Creia em todas as verdades da palavra do Senhor. E não somente crer, irmãos, como nós já dissemos, acredite no que ela diz e pratique aquilo que ela ordena. Faça o que a Bíblia Sagrada manda, irmãos. Tenha a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e de prática. Que você tenha ela como base da tua fé. Como diz o apóstolo, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, a fé vem através de nós ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra do Senhor. Ela é a base, ela é, como nós já dissemos, o nosso padrão, a nossa medida. Não foi produzida por vontade humana, mas foi soprada pelo Espírito de Deus. E aí nós temos algumas implicações. Nós devemos aceitar aquilo que ela diz e obedecer aos seus ensinamentos. Levamos esses princípios, irmãos, para a nossa vida. Porque quando nós obedecemos e praticamos a palavra do Senhor, irmãos, nós demonstramos que amamos a Jesus. João, capítulo 14, o versículo 21, Jesus mesmo ele diz: se vocês me amam verdadeiramente, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, se nós dizemos que amamos a Deus, irmãos, também temos a atitude de obedecer aquilo que Ele nos manda. Porque se nós amamos, irmãos, faremos isso de uma maneira muito espontânea, muito natural. Não será um fardo, não será peso nós obedecermos ao Senhor. Será realmente uma alegria extremamente grande podermos obedecer aquilo que Jesus nos requer. Obedecer aquilo que Ele ordena também implica, irmãos, e nos torna sábios. Se você busca sabedoria, irmãos, busque no livro do Senhor. O profeta, salvo engano, Isaías fala: buscai no livro do Senhor e leia. Nenhuma dessas coisas faltará e nenhuma dessas coisas falhará. A Bíblia Sagrada, irmãos, você encontrará nela todas as orientações para a tua vida, em todas as áreas. Pode fazer a prova, irmãos, pode tirar a prova, pode experimentar. A Bíblia Sagrada ela vai te orientar em tudo aquilo que você vier a fazer. E você será considerado como sábio. O sábio não é só aquele que possui inteligência, irmãos, mas aquele que conhece a palavra de Deus. Ele é considerado como uma pessoa que sabe viver. É preciso saber viver, mas conforme a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 1 e o versículo 7 nos fala da seguinte maneira: e a Bíblia Sagrada ela é a fonte da nossa felicidade. O Salmo 128 nos fala isso, irmãos, que bem-aventurado é o homem que anda, vamos dizer assim, nos conceitos da palavra do Senhor.
ele será feliz em tudo aquilo que ele faz. Que vivamos uma vida feliz, irmãos, através do conhecimento da palavra do Senhor. Mas não somente através do conhecimento da palavra do Senhor, mas da prática da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós deixamos aqui como um desafio, irmãos, nesse estudo, nós aprendemos que podemos confiar na palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus, ela é dada pelo Espírito Santo, ela nos traz aqui a nossa única regra de fé e prática. Então, como nosso desafio, nós sugerimos o estudo de outras obras, que daqui a pouco nós veremos através de um vídeo. Sugerimos o estudo de uma obra que sustente a veracidade da Bíblia Sagrada, apresentando argumentos consistentes. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que você seja realmente não somente um ouvinte da palavra de Deus, mas um praticante da palavra de Deus, para que você seja feliz. Até o próximo sábado, na lição que nos traz a pergunta: como interpretar a Bíblia? Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquemos na sequência do nosso culto.